Inicialmente, eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa, vereador vice-presidente Carlos Gueiros, os meus agradecimentos a todos os pernambucanos que me confiaram o voto nas eleições deste ano. Foi uma eleição que marca a história do Brasil, por diversos motivos, mas concorri e chego aqui com o sentimento do dever cumprido, de ter combatido o bom combate, de ter feito uma campanha bonita, propositiva, repleta de significados voltados para a renovação associada à causa fundamental do Brasil, que é a educação. O Brasil só se tornará uma sociedade decente, próspera, livre, quando efetivamente todas as crianças forem educadas na escola. Quando estiver assegurada a todas as crianças, independente da sua origem, o direito fundamental ao aprendizado, o direito fundamental ao aprendizado na idade certa, o direito a ser bem tratada, a ser bem cuidada, o direito a ter o carinho. Isto nós acreditamos e isso nós defendemos. E conseguimos quase 15 mil pessoas para acreditar nesta mensagem de renovação do Brasil a partir da educação. E por falar em eleição e em educação, também manifestamos aqui a tristeza, o registro da derrota eleitoral do senador Cristóvão Buarque no Distrito Federal, que não conseguiu a sua reeleição. Vai fazer falta ao Senado, um dos nomes mais expressivos da política brasileira e que tem a causa certa e a dimensão suprapartidária necessária para defender a principal reforma que o Brasil precisa. Então, é de se lamentar a não renovação do mandato, merecido mandato, de Cristóvão Buarque no Senado Federal. Feito esses registros, senhor presidente, deixando aqui meus agradecimentos a todos os pernambucanos que me confiaram o voto, é importante agora olharmos para frente. Nós estamos diante de uma renovação do Congresso Nacional que não estava antecipado. O Congresso vai assumir uma nova feição a partir da próxima legislatura, a renovação significativa na Câmara e mais de 80% de renovação no Congresso Nacional, vereador Gilberto Alves, faz com que o Congresso Nacional seja completamente diverso da feição das últimas legislaturas que tiveram o peso da conservação dos nomes. Então, houve uma renovação, essa renovação que não trouxe figuras da política que não deveriam ter voltado para o Congresso, e a gente tem que comemorar a não eleição de muitos que estão envolvidos nos maiores escândalos de corrupção que a história da humanidade tem registro inclusive contábil. Isso também é importante a gente mencionar, que esta renovação, senhor presidente, tem tudo a ver com o triunfo da Lava Jato. Esta renovação tem a ver com as respostas nas urnas dadas pela população. Inclusive, entre as respostas nas urnas, a mais significativa, vereador Rodrigo Coutinho, na minha concepção, tem a ver com a não eleição de Dilma Rousseff para o Senado em Minas Gerais. A derrota de Dilma Rousseff, a ex-presidente da República, significa o fim da narrativa forçada do golpe. Se dizia que ela tinha sido injustiçada por ter sido tirada pelo impeachment. Na verdade, a construção foi de um golpe contra a democracia. Inclusive, o eleitorado de Minas Gerais poupou uma discussão jurídica relevante, porque não poderia Dilma Rousseff sequer ter sido candidata, na medida em que quem sofre o impeachment
sofre, de acordo com a Constituição, duas penalidades: a perda do cargo com a inabilitação para o exercício de função pública pelos 8 anos subsequentes. Dilma Rousseff, ao sofrer o impeachment, ela não poderia exercer função pública. Então, se ela tivesse ganho a eleição, teríamos um debate jurídico que não teremos, porque simplesmente o povo de Minas Gerais resolveu rejeitar a candidatura de Dilma Rousseff, rejeitando nas urnas, ela chegando em terceiro lugar, significando, portanto, que o apoio popular ela não tem. Mas eu escuto com atenção o vereador Rodrigo Coutinho. Vereador André Regis, eu queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelas palavras e por trazer à tona esse tão importante debate que reflete justamente o futuro da nossa cidade e o futuro do nosso país. Um dos números que muito me preocupa é exatamente o de que a gente teve mais branco e nulo do que propriamente votos em algum candidato específico. Então, branco e nulo ganhou para todas as candidaturas individuais. Isso é bastante preocupante, inclusive a gente pôde ver nas transmissões de WhatsApp aquela propaganda da Burger King que dizia justamente que se você estava votando, anulando o seu voto, você não podia depois questionar o sabor do hambúrguer que estava lhe sendo servido. Mas, infelizmente, essa propaganda ela não foi capaz de fazer as pessoas acordarem para entenderem que elas, anulando o voto, elas vão estar nada mais, nada menos do que assinando um cheque em branco para o futuro do país, para o futuro do nosso estado, o futuro da nossa cidade, e isso é um motivo de muita preocupação. Outra situação que me preocupa bastante é a questão do país que, ao meu ver, ele está bastante dividido. Agora há pouco eu pude escutar um áudio de uma professora daqui do Recife, que defende a educação como você, mas que estava justamente trazendo a política para a sala de aula. Isso é uma situação bastante preocupante. Não por trazer a política para a sala de aula, até porque quando a gente está numa aula de história, numa aula de geografia, você tem sim que trazer a política, mas você não pode trazer a política com um cunho político partidário, porque o professor, na condição de professor, ele muitas vezes vai persuadir aqueles alunos que têm uma maturidade menor do que a sua, e é bastante perigoso. Então, nas salas de aula do Recife, teve esse professor, essa professora, aqui não interessa quem foi, mas trazendo para os nossos alunos justamente situações de cunho partidário, situações de dizer que se Bolsonaro, por exemplo, fosse eleito, existiria um golpe dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, e o seu vice seria eleito. Aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro, vereador André Regis. Até acho que ele talvez seja perigoso para o Brasil, tendo em vista que ele não tem muita ideia de Estado, tendo votado contra importantes reformas e anunciado os seus votos para situações que estavam por vir. Mas a gente não pode ter professores e ter pessoas que têm um grande poder de persuasão fazendo com que a gente divida ainda mais esse país. A gente tem que sair dessa juntos, unidos, trazendo o Brasil para tentar levá-lo para a melhor condição possível. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Rodrigo Coutinho. Eu escutei, de fato, um áudio que está circulando, eu não sei o teor completo ou a veracidade do fato. Eu acho que isso precisa ser investigado em tempo de WhatsApp, mas o que eu escutei
foi assédio violento em cima de jovens. Não se pode fazer isso. É inadmissível que haja esse tipo de direcionamento constrangendo, assediando jovens estudantes, seja ele da rede privada, pública. O professor ele tem que manter a postura de docente. No restante, vereador Rodrigo Coutinho, nós estamos, de fato, no período onde a incerteza é muito grande em relação ao Brasil. No entanto, ontem nós tivemos até uma boa notícia nessa corrida eleitoral, porque ontem, no Jornal Nacional, o candidato Fernando Haddad, ao ser questionado se José Disseu iria mandar no governo dele, porque José Disseu disse recentemente que não era questão de ganhar a eleição, e sim de tomar o poder, Fernando Haddad disse, de forma muito tímida, sem convencer a todos, de que José Disseu não participa da campanha dele, nem participará do seu governo. Faltou maior ênfase. Nós não teremos nenhum criminoso comandando, nem de dentro ou de fora da cadeia, o próximo presidente da República. Faltou a veemência na negativa. Mas Fernando Haddad ontem deixou claro para o Brasil, ao ser questionado se iria, em caso de vitória, convocar uma nova constituinte, coisa que está no seu programa de governo. Ele disse que havia feito a revisão e que não iria encaminhar mais nenhuma reforma pela via de Assembleia Constituinte, e sim pela via ordinária das reformas constitucionais. Esse constrangimento, vereador Gilberto Alves, foi devido ao resultado das urnas. O resultado das urnas que quase dá a vitória no primeiro turno a Jair Bolsonaro, repetindo o feito de Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98, quando disputou contra Lula. Então, o Brasil está de fato em jogo e é preciso que a gente permaneça na vigilância, porque se o Partido dos Trabalhadores tiver nova chance de chegar ao poder e não fizer a devida reparação histórica dos seus erros, é perigo, porque é preciso dizer que o PT não compactua com o crime organizado, não compactua com aqueles que foram condenados pela justiça em primeira instância, segunda instância, e que não poderão ser o guia ou os líderes de um novo governo do Partido dos Trabalhadores. Então, ao negar, mas sem veemência, a participação de Fernando Haddad e ao revisar o seu programa de governo antidemocrático, sobre o silêncio de muitos, o PT dá um sinal de que estará contido em caso de vitória. Mas as dúvidas persistem. Será mesmo? Será que José Disseu não dará as cartas num governo Fernando Haddad, se ele é considerado ainda pelos membros do Partido dos Trabalhadores como o herói do povo brasileiro? É preciso que a resposta de Fernando Haddad a esses questionamentos de todos os democratas do Brasil, que foram atacados durante todos os governos do Partido dos Trabalhadores, que ganharam, ao se submeterem a processos eleitorais fraudulentos em decorrência do dinheiro desviado da Petrobras, que culminou com o Petrolão. Então, para concluir, senhor presidente, as respostas foram dadas nas urnas, e o que nós podemos dizer é que a Lava Jato, ela causou profunda transformação na história do Brasil, não apenas ao propiciar o impeachment de Dilma Rousseff, e agora confirmado pelo povo de Minas Gerais nas urnas, ao negarem um mandato para Dilma, como também a renovação ampla que foi feita no Congresso Nacional, tirando do Congresso
grandes figuras carimbadas da justiça, mas, lamentavelmente, alguns conseguiram retornar. Muito obrigado, senhor presidente.